A gente está se aproximando aqui do fim do episódio e eu queria aproveitar esse momento para falar um pouco sobre os livros que você escreveu. Qual foi o primeiro deles? O primeiro foi a educação sexual protetiva. Para qual público ele é indicado? Ele foi escrito, eu escrevi esse livro pensando nas famílias, pensando nos pais, né? Pensando em oferecer recursos para os pais. Mas ele também é muito usado por professores, por orientadores educacionais, Uhum. por psicólogos também, né? Como uma ferramenta mesmo de proteção. Ah, Porque ele tem uma linguagem bem acessível, né? Eu me preocupei bastante em fazer com a linguagem que as famílias pudessem entender, né? De usar menos termos técnicos, de conseguir comunicar essa mensagem para as famílias. Porque para os psicólogos, para os médicos, a gente tem muito material disponível, mas as famílias nem sempre têm acesso, conseguem captar essa mensagem com a linguagem técnica demais, né? sim. Eu sei que você já falou um pouco disso durante as suas falas, né? Mas ainda sobre o livro, a família que assim é leiga, que não tem muita informação, quando vê o título, né, Educação Sexual Protetiva, às vezes pode ter uma impressão assim, né? Poxa, mas falar de educação sexual para os meus filhos não vai despertar eles para essa Uhum, questão sexual, não vai ser adiantar processos, não vai ser ruim. Pode uhum. ter uma primeira ideia do livro dessa forma. Então, e isso acontece mesmo. Eu já vi pessoas criarem uma certa resistência com esse título, né? Porque às vezes a gente associa educação sexual a sexo, Uhum. vida sexual de adultos, né? E se a gente fizer essa associação, a gente se afasta, né, dessa temática. Mas educação sexual não começa com vida sexual de adultos. Educação sexual começa com cuidado do corpo, começa com vínculos saudáveis, começa ensinando limites saudáveis, né? E aí no livro eu vou falar que limites são esses, que vínculos são esses, porque a gente precisa ensinar para as nossas crianças limites físicos, limites no ambiente, limites, né, em vários aspectos. A gente precisa ensinar noções de privacidade, de consentimento. E como que é isso na prática do dia a dia? Então, é sobre isso que eu falo no livro, né? Agora, se os pais associam imediatamente a sexo, a gente não vai falar sobre criança fazer sexo, nem sexo com Uhum. criança, não é essa a temática, né, do Uhum. livro. A temática é como conduzir a criação do seu filho nessa área para que quando na vida adulta ele possa desfrutar de uma vida sexual saudável, prazerosa e frutífera, porque o sexo também foi criado por Deus, né? Deus nos criou macho e fêmea e nos deu essa possibilidade de viver uma vida sexual boa, saudável, né? Isso também estava no plano de Deus. Então, a violência sexual, ela vem para quebrar essa possibilidade, para atrapalhar, né? E então você está dando ferramentas para as famílias, né? Ferramentas essas que podem ser utilizadas para educar, para conscientizar e dar esse conhecimento, né? De uma maneira Uhum. leve, suave aí, enfim, no linguajar que a criança espera ouvir. E o próximo livro, esse daqui eu já li, mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre Meu Corpo Não é Brinquedo. E este livro, ele é indicado para qual faixa etária? Para Uhum. se é um livro só de meninas, se menino pode ler Não, também. não é um livro só de meninas. A personagem principal é uma menina, né? Mas é um livro para qualquer criança. Esses livros, como eles tratam de uma realidade de violência sexual, o ideal é que eles sejam lidos com um adulto, com a mediação de um adulto, né? Uhum, Para que o adulto possa, exatamente esse livro, ele também é uma ferramenta de proteção. E é uma ferramenta lúdica, né? Porque uhum. muitas vezes os pais não sabem como chegar nesse assunto com a criança, né? E essa é uma possibilidade lúdica.
com a linguagem lúdica, com desenhos, né? Ele também não vai ter nenhum desenho da criança sendo violentada, né? Claro. Uhum. Mas é um contexto que pode abrir espaço para conversas protetivas, para você oferecer orientações para os seus filhos, né? E ele deve ser lido com um adulto, mas ele pode ser lido com crianças a partir de 5 anos, 6 anos. O último livro aqui acho que esse é mais recente, né? É, Que sim. jogo é esse? Aham. Acho que é um tema bem atual, né? Sim. Para quem tem filhos aí, crianças, adolescentes, deve estar se perguntando que jogo é esse? Esse menino não sai do celular, né? Esse livro aqui, ele é indicado para qual público, qual contexto é esse Ele mesmo? é indicado para crianças assim, a partir de 8 anos. Às vezes, crianças como a gente está vendo as crianças jogando online cada vez mais cedo, Uhum. né? Depende muito do contexto da família, né? Então, se a sua criança já tem condições de jogar online, se ela já tem essa vivência, então você já pode ler essa história para ela, Aham. né? Mas eu pensei na indicação dele a partir de 8 anos, mas ele tem sido consumido por crianças menores que também já jogam, já têm contato com jogos online, né? Sim. E uma coisa que eu reparo nesses livros aqui é que eles são muito bem ilustrados, né? Vou só dar um Muito spoiler. bem Posso dar um ilustrado. spoiler? Pode. Não sei se dá para ver aí. É linda, né, a É. ilustração. Isso aqui é inteligência artificial ou é criado à mão? Como é que é Esses esse aqui? livros foram ilustrados pela Gisele Daminelli, que é uma artista de Santa Catarina, fantástica, e cada cena foi pintada em tela É mesmo? com a técnica de Uhum. aquarela, assim. Eu tenho as telas lá em casa, né, que a Gisele me enviou por correio, e ela faz um trabalho lindíssimo, né? Muito lindo. Eu sou muito feliz com essa escolha também da ilustração. Eu achei bem interessante que, por exemplo, tem um livro para os pais, aí depois um livro que fala sobre um contexto familiar Uhum, e um livro que fala sobre o contexto online, né? Como você conseguiu assim pegar várias facetas, né? E uhum. isso dá uma ideia de que parece que tem uma série, que tem mais coisas aí no baú, que tem mais ideias, Tem porque é uma sim, sequência. tem sim. Na verdade, eu já tenho um jogo de tabuleiro pronto, em breve vai ser lançado também, que trata das modalidades de violência online, né? Que Uhum. vai tratar do cyberbullying, do grooming, que é esse aliciamento, né, que as crianças passam online. Vai tratar dos desafios perigosos que também acontecem muito nessas comunidades que tem no Discord, né? A gente tem visto essa modalidade de crime crescer também e afeta demais os nossos meninos. Então, esse jogo vai ser também uma ferramenta lúdica de proteção, né? Eu tenho também uma cartilha que eu lancei mês passado para profissionais de educação com projetos para cada faixa etária, né? Um projeto específico com linguagem própria para a educação infantil, outro para os anos iniciais, para os anos finais, com muitas possibilidades de atividade. Essa cartilha, ela é digital, né? Ela não está impressa, mas Uhum. também é um material que eu tenho disponível para profissionais de educação. Olha, eu acho que eu tive uma depressão aqui, porque você falou tantos termos, tantas palavras, que eu acho que eu tô muito cringe para entender o que você falou. Kézia, se alguém quiser comprar um desses livros, ter acesso aí também às palestras que você dá, como é que a pessoa te encontra? Eu vou deixar lá nos comentários, né, lá Uhum. embaixo, fixado, mas se você já quiser divulgar aqui para o Sim. pessoal que está assistindo. Então, o meu Instagram é kesiaaguiar.psi, né? Uhum. De Lá, psicologia, né? não, é só psi mesmo, PSI, né? PSI. Uhum. E os livros, eles são vendidos pelo site da editora, que é www.editoralugarseguro.com.br. Estão disponíveis lá. E eu também vendo, assim, presencialmente, né? Em palestras, eu sempre levo.
E tem o meu contato mesmo do WhatsApp, né? Pessoas que tenham interesse, eu faço bastante palestras em escolas, para famílias, né? Dando mais ferramentas para as famílias, discutindo essas temáticas, né? Com as famílias, e para orientadores educacionais, para profissionais da educação em geral, também agendo bastante aí, bastante evento.